Bom, a primeira questão ligada a corpo e voyeurismo, no caso, é que já desde de sempre, né, a reflexão sobre cinema colocou muito clara essa questão do prazer do olhar, a questão das relações entre escopofilia, né, essa pulsão do olhar e a questão do desejo, tudo, enfim, tudo aquilo que diz respeito a não apenas a questão da sexualidade implicada em geral na noção de voyeurismo, mas uma noção que nós não vamos trabalhar nisso hoje, mas, enfim, toda uma teoria da questão do prazer visual no cinema vai bem além das implicações mais definidamente sexuais. Quer dizer, há toda uma questão vinculada ao prazer que um certo tipo de cinema traz, inclusive essa comédia faz parte de um cinema clássico, mas no sentido de um filme dramático, digamos, que procura jogar mais com a identificação do espectador. Tem uma situação dramática que envolve personagens que está sendo levada numa performance que é para valer. Quer dizer, aqui não, aqui a comédia, mesmo quando o cinema era menos reflexivo, ela tem um grau de reflexividade muito nítido, né? A comédia se dava, no cinema feito até os anos 50, ela se dava direitos que um filme dramático jamais iria se dar. De comentar o próprio cinema, de fazer uma série de observações que, na verdade, são paródicas em relação à própria situação do espectador que está lá assistindo o filme, né? Quer dizer, isso é pleno de referências ao próprio cinema, pleno de referências ao mundo da mídia, né? Isso que eu tentei lembrar no começo, que nos anos 50 é um momento em que está muito clara essa consciência geral sobre a questão da publicidade, a questão da criação de imagem, a ideia da sedução como a retórica fundamental da publicidade e, portanto, dentro dessa retórica da sedução, né, a associação de produtos com o corpo, principalmente com o corpo feminino, com a questão da realização de desejos, que é uma coisa que a gente vê até hoje, né? Quer dizer, basta você ligar a televisão, qualquer propaganda de carro é feita na base da potência sexual do dono do carro, é feita na base daquilo que o carro, como mercadoria, promete, né, para o seu proprietário, em termos da sua capacidade de, né, de obter aquilo enfim, que ele deseja, né? Quer dizer, bom, enfim, tá, a quantidade de produtos, né, que tem a sua publicidade vinculada ao corpo feminino bom, tem a loira da cerveja, enfim, isso a gente pode ir longe. A publicidade tem, né, nesse tipo de retórica que envolve a sexualidade, o seu ponto máximo de investimento textual, de imagético, enfim. Não estou dizendo que é exclusivamente o caminho que a publicidade assume, mas a gente vê que é dominante, né? Esse é um filme interessante porque ele está num momento em que esse tipo de questão está sendo discutida mais amplamente na sociedade, né? Então, o tempo todo a paródia ao discurso da publicidade, ao tempo todo a ideia da figura da mulher que é modelo. Por exemplo, quando a Marilyn aparece, a primeira hipótese dele, né, na medida em que ela é sedutora, não, ela deve ser modelo ou atriz. Por que veio isso, né? Quer dizer, porque existe um certo tipo de postura, não só, né, a pura presença de um corpo, né, mas é uma atitude, né? Quer dizer, há toda uma série de implicações numa atitude que é a de se pôr como objeto do olhar, né? Ter consciência disso, aceitar isto, né, e ter uma postura de criação de imagem deliberada, né? Ter uma postura e uma performance capaz, né, de, digamos, não só suportar, mas rentabilizar, né, esta imagem como uma forma de relação, né?
E, em geral, esse tipo de postura que se investe, né, no mundo da mídia está muito relacionado com a criação de determinados modelos, não é, de comportamento sedutor. Né? E isso é uma das coisas às quais a gente vai voltar. Mas antes de enfim, comentar mais aquilo que a gente vê no filme, porque ela tem o próprio modelo e ele também tem um modelo masculino que ele também está o tempo todo tentando seguir, mas não ao mesmo tempo conseguindo. Quer dizer, ele está o tempo todo dividido. Né? É muito cômica a maneira como ele muda, ele inverte, não é, a fantasia dele, ele tem a imaginação, depois ele tem a paranoia, ele tem o impulso de agir conforme o desejo, mas depois ele tem a culpa. E o filme inteiro ele vai oscilar entre esses dois discursos, e nesta oscilação, né, acaba havendo esse jogo, que é ao mesmo tempo de avançar e recuar, que é um jogo, de certa forma, complementar ao jogo da sedução, que também é um jogo que se faz neste, né, processo de avanço e recuo, porque a sedução é um jogo, né, e, enquanto tal, é pautado no processo de convite e adiamento, enfim, né, há todo um espaço, né, para que esse jogo se estabeleça, independentemente de qual é o desfecho, né, existe um período, existe toda uma maneira de conduzir a sociabilidade em circunstâncias mais diversas, em que o jogo é feito exatamente para trabalhar esta oscilação entre convite e recusa. Né? Então, o filme vai trabalhar muito essa questão e é interessante a gente ter isso em mente. Mas antes de colocar esse tipo de questão mais diretamente ligada ao filme, só queria lembrar o seguinte, que há muita reflexão teórica sobre essa questão do cinema e o voyeurismo, o prazer do olhar. E, como eu disse, na teoria vai muito além da questão da sexualidade, porque está implicada aí também aquilo que a gente chama o efeito, né, de dar ao espectador, né, o prazer de ter um suposto controle, né, sobre o mundo que se põe em frente a ele, né, e o prazer daquilo que seria uma percepção total. Né? Quer dizer, um filme narrativo clássico ele era feito para que as pessoas tivessem um sentimento de que elas estão entendendo tudo, de que tudo, né, está sendo conduzido da melhor forma possível para que o espectador tenha a melhor visão possível de tudo. Né? E ter a melhor visão possível, no caso, significa se colocar na posição de alguém, né, que é capaz de se pôr diante do mundo, diante da realidade, não do mundo e da realidade, está se pondo diante de um filme, mas, enfim, aquilo é uma simulação, né, de uma realidade e que nos dá, né, algo que nós não temos na vida prática, na vida de todo dia, né, que é essa possibilidade de, estando totalmente passivos, sentados, né, imóveis, né, termos um mundo que desfila à nossa frente, como se fosse um mundo construído para nós, né, e que nos dá essa posição de sujeito capaz de conhecer, de saber, de entender, né, de ter uma visão total das coisas. Né. Quer dizer, isto é um prazer que é fortíssimo, independentemente do filme, independentemente de qualquer questão ligada ao corpo de atores. Né, existe no cinema clássico, nem sempre o cinema é assim, porque tem o cinema que é mais complicado, que deixa o espectador com o sentimento de que ele não está conseguindo dar conta, que deixa o espectador com interrogações cujas respostas não são claras. Há um cinema que, principalmente o cinema moderno para cá, né, eu sou da geração que pegou essa passagem, então, aquela época que as pessoas ficavam irritadas porque no cinema falavam, mas eu não entendi, mas isso é maneira de terminar um filme, por que termina assim? Eram coisas que eram perguntas das pessoas mais, assim, mais afastadas, digamos, da questão da arte, do cinema, etc., espectadores comuns, né, que tinham esse tipo de indagação. Poxa, por que esse filme não me explica?
Por que esse filme não me deixa ver tudo que eu preciso ver para entender o que está se passando? Por que essa personagem é tão complicada que eu não consigo entender? Ou seja, o filme trazia, e esse filme moderno, e muito filme contemporâneo que a gente assiste agora, traça uma experiência que, de certa maneira, reproduz as nossas limitações diante do próprio mundo, diante da própria experiência, né? Então, isso, às vezes, é recusado. Quer dizer, existe uma quantidade enorme de pessoas, né, que gosta desta experiência da ficção, especialmente da ficção audiovisual, seja no cinema, seja na TV, porque encontra nesta ficção um mundo mais certinho, um mundo mais legível, um mundo que a pessoa reconhece como, né, algo que ela entende, com o qual ela se identifica, né? E, portanto, isto lhe dá um tipo de compensação, digamos assim, um tipo de experiência prazerosa, não é? Porque simula tudo aquilo que a pessoa não consegue ter na vida comum, né? Que é feita de situações nas quais o meu olhar está preso ao meu corpo. O meu olhar não tem velocidade infinita, como no cinema eu tenho a montagem, que eu tenho uma situação, eu tenho uma cena, eu posso ver essa cena de diferentes pontos de vista, não é? Eu posso pular dessa cena para uma outra de imediato, que vai explicar muita coisa. Ou seja, eu tenho, pela montagem e pela maneira como a câmera se posiciona e por todo esse jogo bastante regrado, bastante cheio de códigos, tudo isso, mas que são totalmente assimiláveis, é uma situação na qual o prazer pode vir desta situação, né, de sentir controle, sentir que eu estou em condições de dar conta do que está diante de mim, né? E, portanto, tanto melhor se ainda por cima a maneira como o mundo se apresenta na tela corresponde à maneira como eu gostaria que o mundo fosse, ou que eu acho que o mundo é, né? Então, isto é um aspecto que não tem nada a ver com... Nada não, quer dizer, mas tem menos a ver, não é diretamente a ver com o problema do voyeurismo no seu sentido que, em geral, é usado, né? A ideia do prazer, de usufruir dessa separação entre eu e um corpo, não é? Porque, inclusive, o voyeurismo do cinema tem essa grande vantagem, quer dizer, é um corpo que está diante do espectador e não devolve o olhar, né? No cinema clássico havia uma regra, né? O ator não podia olhar para a câmera não existe, não é? Então, essa ideia da segurança que eu tenho sentado na sala de cinema, não é? E estar com toda a possibilidade, né, de olhar para um corpo, olhar para o que for, e saber que isso não implica em nenhum risco, não existe a possibilidade de haver interação entre eu e aquele mundo da tela, né, isso faz parte também de um dos prazeres que o cinema traz. Claro que vocês podem comparar com teatro. Se eu for um teatro, eu também vou estar diante de atores que, a menos que tenha outro código, mas o código mais usual é a famosa quarta parede, né? É como se entre o palco e a plateia existisse uma parede que fica invisível, é claro. Essa quarta parede significa que os atores não reconhecem a presença de uma plateia, né? E a plateia olha para o espetáculo que ocorre no palco como se os atores não estivessem atuando para ela, a plateia, como se a representação fosse autônoma, como se ela tivesse uma lógica própria, que o mundo desfilasse ali no teatro, né, e que eu estou aqui do lado de fora acompanhando, e existe uma parede que nos separa. Só que no teatro ainda, no limite, há o risco, porque nós estamos partilhando efetivamente de um espaço. Eu tenho um ator ali a 10 metros de mim, eu tenho uma atriz a 10 metros ou menos, né, se for um teatro de arena é quase, né, a 1 metro, e pode acontecer alguma coisa que estabeleça a ruptura dessa quarta parede, né? Eu não posso me comportar de qualquer jeito diante de um espetáculo de teatro, como eu poderia, no limite, me comportar de qualquer jeito diante de um filme. Poderei ter uma resposta, mas que não vai vir do filme, vai vir de outras pessoas da plateia, ou vai vir, não sei de onde, mas do filme não vem a resposta. Então, isso é um aspecto importante, né? Uma coisa que eu queria também trazer é que essa questão da gente estar identificado, digamos assim, projetado nesse mundo ficcional que desfila na tela, tem vários aspectos. Um deles, né, tem a ver com acompanhar a narrativa. Isso leva a um processo pelo qual eu tenho emoções a partir da minha identificação, maior ou menor,
com aquilo que está ocorrendo com as personagens. Se um personagem está passando por uma certa situação qualquer, eu posso me emocionar, eu me identifico com essa personagem, posso me identificar com uma outra também. Num filme eu posso ir me identificando conforme o momento com personagens diferentes. Isso estabelece um jogo emocional de projeções, não é? Que depende do que está acontecendo, depende da progressão da história. Então, por exemplo, se a gente pensar a questão do filme feito para uma plateia masculina, que em geral as pessoas quando pensam a questão do voyeurismo, né, e na cultura patriarcal dentro da qual a gente vive, é só recentemente que a figura do homem passou a ser escancaradamente também objeto, né, de um exibicionismo, não só na tela como fora dela, né, a personalidade das figuras masculinas, né, é tratada de maneira mais ou menos equivalente à das figuras femininas. Quer dizer, mas toda a tradição do século XX foi muito mais de se pensar o voyeurismo a partir do espectador masculino e a questão do corpo, né, centrada na questão da mulher. Né. Claro que isso alterou também, porque alterou na sociedade toda uma maneira de se trabalhar com a questão da sexualidade, se regular as relações e se pensar na legitimidade do exibicionismo. Né. Porque nós vivemos hoje numa cultura que é difícil entender certas coisas de 50 anos atrás, porque há um processo pelo qual, né, havia a ideia do decoro, havia a ideia de que era vulgar ter certo tipo de comportamento, havia a ideia de que, né, o exibicionismo, né, significava, né, um processo que poderia ser mal visto, seja por um certo moralismo tradicional, né, seja por uma análise, né, da questão do exibicionismo, que dentro do universo da mídia, onde se compra e se vende isto, né, em que a pessoa se transforma em mercadoria. Como hoje acontece o tempo todo, mas ninguém mais se escandaliza com isso. Parece que ficou normal que as pessoas se transformem em mercadoria, que estejam à venda, e que isso faz parte do processo social dentro do qual nós vivemos, né, já que o sistema assim funciona. Então, tem a questão da narrativa, que leva a um certo tipo de identificação. Mas tem uma outra questão que aí entra e funciona de maneira importante, a questão do voyeur e a questão do star system, do estrelismo, que é uma certa relação que o espectador tem, né, com o corpo, que não se dá por mediação da narrativa, mas se dá numa relação direta entre o olhar, né, e aquele corpo na tela. Então, por exemplo, diante desse filme, o espectador pode, por exemplo, no limite, se lixar para o que está acontecendo, se lixar para a personagem que a Marilyn Monroe está interpretando, e só olhar para a Marilyn Monroe, que é a Marilyn Monroe que está lá. Seja o que for que acontecer, o que ele quer é que o filme pare para que ele possa olhar a Marilyn Monroe. Certo? Isto é um outro tipo de demanda, um outro tipo de investimento do espectador. E às vezes os dois são contraditórios, porque de um lado a história tem que continuar, e de outro, né, há no jogo feito pelo Star System esta necessidade de oferecer ocasiões para que a estrela possa se exibir, possa dizer aqui estou, né, com toda a aura, né, que a produção é capaz de lhe oferecer. Tem a câmera, tem a luz, tem a fama, tem... Enfim, quando eu digo aura, eu estou dizendo tudo aquilo que faz parte do aparato de promoção da estrela, né? Que embala, que produz como imagem. Porque o importante é que a estrela de cinema ou de televisão, ou seja, esse pessoal desse universo da mídia, são imagens, né? Eu vou trabalhar aqui com a ideia do corpo-imagem. O corpo real, não está em pauta aqui. Certo? Porque o que nós vamos discutir, cinema e voyeurismo, corpo-cinema, é corpo-imagem. Porque é com isso que as pessoas se relacionam quando estão assistindo a um filme, assistindo a televisão, ou olhando uma foto, ou vendo uma publicidade, ou diante desse universo todo dos meios de comunicação, né, em que a nossa relação é mediada por um aparato técnico, né, e o acesso que nos é trazido é através de imagem, não da presença efetiva de um corpo na nossa frente. Então, se a gente trabalhar com essa ideia corpo-imagem, né, há né, uma produção muito elaborada, que foi inclusive calibrada ao longo das décadas, né, no sentido de estabelecer
não é, a imagem mais rentável de todos os pontos de vista. Rentável do ponto de vista econômico, rentável do ponto de vista erótico sedutor. Claro que o erótico sedutor como condição para que seja rentável economicamente, porque se não for eficiente de um lado não vai ser do outro. Né? E é isso que define, né, esta dualidade do espectador, né, que curte uma história, vai se identificar com as personagens, você, pô, e agora o que ele vai fazer, agora o que ela vai fazer? Ele e ela são os personagens, não propriamente os atores. Ele está na história, está na ficção. E pede que a ficção avance e a história se conte da melhor maneira possível, e às vezes da melhor maneira significa a mais fluente, a que tem melhor ritmo, tudo isso que o espectador gosta. Senão o espectador pode dizer, não, isso aqui está um pouco chato, está um pouco lento. A imagem, enquanto um corpo que passa a ser objeto deste olhar que esquece tudo em volta, né, e no fundo, no limite, era quase como parar aquela imagem para que aquela imagem ficasse disponível ali, né, e o mundo se apagasse em volta, tem a ver com toda uma série de questões teóricas que envolvem a psicanálise e tal, que eu não vou desenvolver muito aqui, porque não é o meu papel, mas que tem a ver com a história que o Freud elaborou a partir da noção do objeto fetiche. Né? Isso em relação à sexualidade masculina, quer dizer, a ideia de que, né, tem toda a questão da criança que percebe a diferença sexual, né, a ausência de pênis no corpo da mãe, tem todo o problema da ansiedade de castração que se estabelece, né, toda a ideia do complexo de castração, toda a ideia de que existe um certo tipo de desvio do olhar em relação ao corpo feminino totalmente nu, num determinado aspecto, em função dessa estranheza trazida pela descoberta da diferença sexual e que esse tipo de desvio do olhar estabelece, né, um tipo de procura de algo que venha restabelecer a ideia da plenitude, né, na figura masculina, a ideia de segurança em relação a este momento, né, que seria, em princípio, traumático. Né? E aí a ideia de que a beleza, a inteireza, a ideia de que o corpo feminino, né, capaz de cumprir essa função fetichista de objeto do olhar sem afetar a segurança, pelo contrário, dando segurança para o olhar masculino, não o corpo, por exemplo, que você vai ter em outras situações, não é, em que ele se expõe totalmente. Quer dizer, vocês reparem como, né, um jogo de mostrar e esconder, um jogo de criar um tipo de imagem, né, que é promissora e, ao mesmo tempo, né, se torna tanto mais sedutora, não é, quanto mais há alguma coisa que fica ainda por ser revelada ou exposta. Né? Então, enfim, todo mundo sabe a função que tem a roupa, mesmo na vida social de todo dia. Né? Agora, esse aspecto fetichista, a Laura Mulvey, que é uma crítica de cinema inglesa, teórica que elaborou a partir dos anos 70, toda essa teoria dessa dualidade do espectador, que quer acompanhar a narrativa, mas ao mesmo tempo também tem esse lado de querer que tudo pare para que ele possa ficar com essa relação intensa com a imagem do corpo, né, feminino na tela, né, é o dado que eu queria aqui resumir. Dentro disso, eu vou citar a questão do problema do exibir-se, né, da grande estrela. É uma cultura interessante, essa cultura de Hollywood, que ela é totalmente exibicionista e totalmente censurada. Então, é um jogo de compromisso entre censura e liberação do olhar. Hoje já a situação mudou, mas eu estou falando dos anos 50. Então, tem um crítico francês, o André Bazin, que é um crítico mais importante daquele momento, do pós-guerra, anos 40, 50, que ele analisa essa sequência em que a Marilyn está na rua, na calçada, e o metrô passa, tem o vento causado pela passagem do metrô e que levanta, sai. Ele fala, aquilo é uma imaginação produto de uma cultura da censura. Quer dizer, só numa cultura, né, em que você tem um investimento da mídia brutal na sedução e, ao mesmo tempo, você tem todo o processo de censura que impede que se vá muito longe nesse processo, faz com que um filme tenha que gerar todo esse dispositivo para mostrar as pernas de uma atriz. Né?
numa situação que é tanto mais sedutora do que seria se você tivesse essa mesma atriz na praia de biquíni, né? Quer dizer, é essa transgressão que está insinuada naquele momento que dá um certo glamour para a situação, né? Vocês veem que esta cena da Marilyn é uma das cenas mais famosas de erotismo na história do cinema. Ficou, né? A ponto de teve uma época que o Silvio Santos tinha um programa daquele de domingo, tinha uma sessão que era isso, umas moças que vinham e havia um concurso, quem ficava mais sedutora, ele botava um negócio fazendo vento e tal. Vocês não viram isso, né? Faz um tempão isso, né? Não, e tem citações as mais diversas. Tem um cineasta brasileiro bastante conhecido nos anos 60 e 70, que é o Walter Hugo Cury, que é um cineasta paulista que fazia uns filmes super dramáticos, etc., e que tem a Jaqueline Mirna, que era uma atriz de televisão e de cinema, e uma figura também que era muito... Vocês sabem quem é a Jaqueline? Não? Para vocês, Jaqueline... Não. Se vocês olharem, tem em vídeo, DVD, um filme chamado As Amorosas, do Walter Hugo Cury, que tem a cena em que ele faz a Jaqueline imitar a Marilyn Monroe. Põe o mesmo vestido, e tem a cena que é um programa de televisão dentro da ficção do filme em que é feita esta cena da Marilyn. Ou seja, por que esta cena pega tanto? Quer dizer, qual é a força desta cena para ela ter essa durabilidade e esta memória? Todo mundo já, mesmo quem não tenha visto o filme, sabe que existiu um momento em que essa cena foi feita, com muitas coisas em torno da Marilyn Monroe, né? E isso vem porque é um dispositivo, né, que vem responder, num determinado momento, né, a esta contradição, né, entre uma mídia que precisa do sexo e uma mídia que não pode, efetivamente, passar além de um limite, né? E o fato de não poder passar do limite, por outro lado, em vez de ser um problema, acaba sendo uma vantagem, né? Porque esta cena tem uma durabilidade que talvez, eu não sei, por exemplo, quantas pessoas já viram as famosas cenas do calendário da jovenzinha Marilyn Monroe que foi fotografada, tal. Se vocês forem à Cinemateca, tem lá, inclusive as fotos do calendário em que ela está de perfil, tudo, mas está nua, né? Quer dizer, é uma situação na qual ninguém jamais viu a Marilyn Monroe no cinema, porque não era possível isso acontecer, né? Até os anos 60, nudez feminina na tela era praticamente um tabu. Então, eu citei essa cena do metrô porque ela é um bom exemplo de como se discute o problema do erotismo, né, da imagem. Quer dizer, como o erotismo, né, não se confunde com a liberação total das coisas, que a liberação total e erotismo são duas coisas contraditórias, né? Porque o erotismo é feito disso, desse compromisso entre, né, o avanço, a sedução e o limite, que deixa a imaginação, né, fazer a sua parte. E não é à toa que a característica mais forte da figura masculina, do personagem, do Sherman, aqui, é a imaginação, né? O filme faz, nesse sentido, né, uma reflexão sobre o tipo de cultura gerado, né, pela publicidade, pelo tipo de livro que ele publica naquela editora, né? A maneira como ele vai fazer a publicidade dos livros é muito para exibir esses movimentos subjetivos dele, da fantasia, etc. A oscilação entre avançar e se sentir culpado, avançar e se sentir culpado. Tomar iniciativas em relação à vizinha, mas ao mesmo tempo, quando está ali, ele recua, né? As paranoias dele com relação a... Paranoias que são narcisistas, completamente narcisistas, ou seja, ele acha que cada minuto da vida dele, o mundo inteiro está preocupado, quer dizer, ele é motivo de atenção. Vocês sabem que paranoia e narcisismo caminham juntos, né? Quanto mais você tem essa necessidade de que o olhar se volte para você, né? Isto está relacionado também com essa... O paranoico, ele se dá muito poder, né? Claro que ele dá poder ao mundo, né? Mas ele também tem que supor, né, que tudo, né, o que lhe acontece é motivo de espiões, é motivo de interesse de alguém. É uma forma de se colocar no centro, né? E este é o mecanismo que opera o tempo todo no Sr. Sherman. Mas não está excluído que algo tenha acontecido, né? E
e os vais e vens dos personagens, você não sabe muito bem o que se passou a noite inteira. Né? Porque não é uma nem duas, são várias vezes em que ele efetivamente se envolve, aquela cena do piano, que ele tem aquela... Ele volta àquela imaginação que ele tinha tido, ele está seguindo um modelo. Né? Então, o que é interessante é que o próprio filme contém dentro dele, né, uma censura que ele procura comentar. Ele tinha que seguir essa censura. Ele não podia fazer com que, nos anos 50, não poderia haver explicitação de que ele ia dormir com ela. Porque seria o adultério, seria fora das regras do gênero, seria um gesto adulto, digamos assim, mas que Hollywood, em geral, tendia na época a proibir. Então, pelas próprias regras da indústria, não podia ter. Mas é completamente também possível a gente imaginar que os responsáveis pelo filme foram, mas é um absurdo. Né? Quem é que vai, né, acreditar que nessas situações todas acabou nada acontecendo? Como podia, no fundo, é improvável, mas porém não é impossível. Então eu acho que o filme brinca um pouco, mas aí é um pouco sutil demais, né? Coisa de cinéfilo que está muito preocupado com detalhes. Mas você vê que há uma sinalização ali muito curiosa de uma... Falou, olha, aqui que bem podia acontecer alguma coisa. Então vamos deixar essa tela preta um pouquinho mais para quem perceber a indicação de ter essa hipótese. Agora, a ideia de colocar tudo na imaginação dele é já também produto desse processo pelo qual ele também está seguindo modelos. Né? Quer dizer, então, o problema todo que o filme traz, e nisso a questão do voyeurismo também está implicada, é que somos pessoas que vivem numa sociedade, ao mesmo tempo super liberada e ao mesmo tempo super restritiva, porque é uma sociedade absolutamente saturada de modelos a seguir. Né? Quer dizer, se existe coisa que a gente está a cada minuto enfrentando, é a presença de modelos que nos são dados de como fazer isso, de como fazer aquilo, de como se comportar sexualmente. Seja na televisão, seja na publicidade, seja no cinema, seja em diferentes tipos de meios de comunicação. Né? Então, aqui você tem um caso de um personagem que, nessa comédia, está exibindo esse movimento subjetivo o tempo todo. Né? Ele tem disposições, claro, ele tem desejos, ele tem uma consciência moral que estabelece regras, e, ao mesmo tempo, ele oscila. Né? E nessa oscilação ele vai exibindo modelos a seguir. Modelos de masculinidade também. Né? Que ele pode não levar até o fim, mas ele sugere modelos de masculinidade que ele tenta seguir. Assim como ela também, obviamente, está o tempo todo seguindo o modelo. Marilyn Monroe seguindo o próprio modelo dela. Né? Qual é o grau de relação da Marilyn Monroe com a sua própria imagem. Né? Esse é um assunto mais complicado. Eu queria trazer todas essas questões. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais antes de passar para vocês, que eu estou falando demais já, né? Falei que não ia falar muito. Eu acho que, por enquanto, acho que é isso aí. Deixa eu ver se tem algum outro comentário. Por exemplo, tem um comentário sobre o filme, assim, de detalhes, além daquele problema da cena do metrô, que tem explicitações. Na hora que que seria o zelador do prédio lá, entra, olha para Marilyn e fala, what a doll, né? Já chama ela de boneca, né? Essa coisa da boneca, quer dizer, é muito ambígua, porque você tem boneca como uma metáfora possível, né? Como uma espécie de manifestação bem machista, né, em geral, que é, inclusive, perfeitamente já assimilada socialmente, né, que se coloca na visão do corpo feminino. Agora, por outro lado, né, boneca pode ter uma acepção extremamente pejorativa, né, do objeto mesmo por excelência, objeto a manipular. Né? E no sentido específico da palavra, todo mundo sabe que relacionar-se com bonecas é uma forma de fetichismo, né, que está aí presente, e bonecas infláveis e bonecas dos mais diversos tipos são objetos sexuais vendidos, né, por aí e tal. Ou seja, a ideia da mulher boneca é muito ambígua, porque ela tem uma possibilidade de ser lida da forma mais machista possível, que é aquela da definição de boneca, porque boneca é aquilo que você manipula e que não tem cabeça e que está ali para ser um objeto, simplesmente. Né?
E é interessante que o cara entra e fala, que boneca, tal. E, enfim, tem uma série de outras alusões a essa questão da Marilyn. E tem fetichismos mais variados com as peças de roupa. Na hora da calcinha na geladeira é realmente, né, típica, né? O calor é tal que eu ponho minha calcinha na geladeira, tal. Aí o cara fica todo... Não, essas alusões todas aos objetos, porque também um aspecto fundamental do fetichismo é o fragmento, né? É um fragmento. O fetichismo é o fetichismo do pé, das partes do corpo, né? Porque o fetichismo tem também esse processo de fragmentação do corpo e de fixação em determinados detalhes, o que é uma outra forma também de anular a figura, uma outra forma de despersonalizar, uma outra forma de não reconhecer como pessoa, mas como objeto, né? O objeto fetiche, ele é objeto fetiche como parte de um corpo ou como objeto mesmo. Objeto de vestimenta, objetos mais variados podem se transformar, associados a algum tipo de experiência, podem se transformar em fetiche. Então essa coisa do fetiche está muito presente no filme, né? Pelas roupas que ela usa, pelas coisas todas que ela diz a respeito do que acontece e de como as coisas se passam, né? Você vai tendo esse tipo de coisa. E depois tem um monte de deslocamentos, né? Deslocamentos que são os trocadilhos que são tipicamente de conotação sexual. Na hora que ela fala, eu quero um jean alto, e etc. Como é que ela fala? Alto e... Big and tall. Big and tall. Quer dizer, todas as alusões à sexualidade são dadas indiretamente através de objetos, que é uma forma típica de você estar vivendo uma situação em que, na sociabilidade cotidiana ou mesmo na mídia, você não vai falar diretamente, você vai fazer uma alusão através de um tipo de deslocamento que você faz, né, para ser, como ela diz o tempo todo, elegante. Vocês viram que o adjetivo que ela mais usa é ele. Quando ela quer dizer que alguma coisa a impressiona, ela fala elegante, não sei o que, tudo, até o final, né? E, enfim, tem todo esse jogo que é feito. Eu acho que eu já falei demais. Eu queria deixar um tempo para a gente poder conversar um pouco. Eu estou monopolizando. Vocês têm perguntas? Eu queria observações. Como é que vocês reagiram a esse filme? Ele tem um momento que ele fica ele é um filme que eu considero, assim, bem resolvido num monte de aspectos, mas ele tem determinados momentos que ele começa a ficar um pouco patinando. Vocês não acham que há um momento em que as peripécias começam a ficar um pouco desgastadas, né? Porque essa ideia do não acontecer, né? Acho que às vezes teria sido um filme que, com um pouquinho de corte, talvez, enfim, a gente não sentisse num determinado momento um certo, opa, as regras do jogo já estão muito claras, eu sei que vai se repetir, etc. Mas, enfim, e você vê que o ator não me parece ser uma figura glamurosa de jeito nenhum, pelo contrário, né? Ele é o tipo do cara, né? E por isso que ele se empolga com aquele discurso dela, né? É esse cara que vem e pensa que vai seduzir porque ele se acha o máximo. Não, mas tem aquele lá, meio feioso, tímido, que está no cantinho, este sim, tal. Ela faz aquele discurso também, que é um clichê, né? Não tem clichê maior do que esse, né? Para tirar alguém da insegurança, né? Não, imagina, não precisa ser bonito, não precisa... Imagina, não, glamour não, imagina. Não. Justamente é isto que eu quero. Essa é um clichê que você vê muito no cinema, né? E ela joga esse clichê de maneira deslavada e ele compra totalmente, né? Não, é porque todo mundo gosta de ouvir isso. Porque se você está na faixa dos não glamurosos, é melhor que isso seja verdade. Além do que, você já está nessa situação de estar no escuro ali, meio tipo espectador. Não sou eu a figura central desse jogo, né? Bom, enfim. Palavra com vocês. Nobody. Oi. Alô, moça. Você pode... Vou cometer uma transgressão aqui, vou afastar o microfone. A gente está gravando. Obrigado. Assim, uma pergunta sobre a cena do metrô. Não sei se eu estou confundindo há um tempo.
li que ela não foi feita, né? Foi feita em estúdio mesmo e porque inclusive a Marilyn já era muito famosa, eles tentaram fazer Ah, não, isso é em estúdio, não, eu não depois, falei nisso, mas sim, não, claro, eu sei. Você comentou como se fosse a representação mesmo. Agora, a cena que talvez seja também um pouco da imaginação, existe alguma filmagem com um plano maior? Porque ali eu vi só fechado e a gente sempre vê, ou imagina pelo menos, que ela é maior. Existe alguma cena de plano maior? Não, você está falando do tamanho do quadro? Sim, quando... Ah, não, isso aí tem um problema do vídeo. Mesmo o DVD, você pode, principalmente que é o filme Cinemascope, e até hoje não está bem resolvida essa questão do filme Cinemascope em cópia de vídeo, mesmo no DVD. Então, se você assistir o filme 35 numa tela normal, é bem provável que você veja mais do que você está vendo aí. Além do que, essa coisa do filme ser todinho no apartamento, porque ele vem de uma peça de teatro. Você viu que a falação é grande, né? Então, era uma peça de teatro, né, que foi muito sucesso na Broadway, então eles resolveram fazer o filme. Então tem esse lado fechado. Daí, a ideia de visualizar a fala dele, porque provavelmente na peça, eu não sei, um diretor de teatro poderia pôr o cara falando num canto do palco e fazer a cena no outro canto. Mas talvez o cara pudesse encenar a peça sem nenhuma das imagens que acompanham a fala dele, quando eles imaginam alguma coisa. Não é? E, inclusive essa do metrô. O cinema tem essa chance de estabelecer, né, uma visualização imediata para tentar evitar que o espectador venha e fale, mas isso está muito teatral. Né? Tem um certo dinamismo das imagens. Agora, você vê que tem muito pouca coisa fora do apartamento, só o início do filme. Depois, é só ele levando a família para a estação. No mais, é um espaço só de começo a fim. A Marilyn, nesse filme. E talvez depois também, né? Muita gente fala, olha, eu não sou especialista na biografia da Marilyn Monroe. Eu escolhi o filme mais pelo filme em si do que pela Marilyn enquanto tal, porque eu achei que ele dava chance da gente comentar muita coisa, né? Agora, do pouco que eu sei, e se você for na exposição, é muito engraçado ver as frases dela, ela tinha uma maneira de... Porque o que tem aqui? É a figura da inocência afetada, da sonsa, né? Quer dizer, a sedução que vem do absurdo da não percepção. Eu digo absurdo porque o contrário também é válido. Quer dizer, é a figura que está atuando num jogo, mas finge que não está. É a figura que está percebendo, mas finge que não está. E que, portanto, simula a inocência o tempo todo. E essa simulação de inocência se torna ainda mais sedutora. Né? Aquela vozinha bem infantil, né? Ela tem uma vozinha. A única hora que ela está mais adulta é a hora que ele imagina, antes que ela venha visitá-lo, quando ele se imagina tocando piano, o Rachmaninoff, e ela vem na imaginação dele com um vestido, com luvas, e com outro tipo de roupa, e com outro tipo de cabelo, e com outro tipo de atitude, né? Que não é tão essa adolescente eterna que ela faz ao longo desse filme, não só aí, né? Agora, de qualquer modo, há muitas referências de que esse filme foi um ponto de inflexão, no sentido de que explicitou todos esses aspectos da carreira dela. E vocês lembram que depois ela foi extremamente paródica, né? E a paródia maior que ela fez na vida foi o famoso Happy Birthday pro Kennedy. Vocês já viram, né? Ela cantando Feliz Aniversário, todo mundo filmando, né? O cara presidente da República, ela tendo um caso com ele, todo mundo sabia, né? E ela vai e canta de uma maneira impressionante o Feliz Aniversário. Vocês já viram isso? Não, aquilo ali é o máximo dos máximos, porque ela não está sendo uma personagem de um filme. Ela está sendo ela numa situação pública, em que todo mundo sabe que o presidente é um garanhão, etc. A história do Kennedy era assim, uma coisa escancarada, né? E todo mundo sabia do caso e ela, publicamente, ela
faz aquela performance, né? Do Happy Birthday, Mr. President. Quer dizer, não, e o jeito que ela faz aquela performance é bem nítido de quem está com absoluta consciência de tudo que está implicado ali, né? Isso foi depois, isso já é começo dos anos 60, perto da morte dela, né? E tem toda uma série de desdobramentos. Por exemplo, tem uma coisa muito interessante que aconteceu com ela, isso aqui não tem diretamente a ver com essa questão do lado glamuroso, que antes ela fez foi em 61, peraí, eu tenho aqui uma listinha que eu fiz para esse caso. Ela fez um filme em 57, desculpe, em que ela estava em Nova York. Vocês sabem que depois desse filme aqui, ela já estava no meio da carreira dela, porque ela começou lá no final dos anos 40, começou a se aparecer ela, Marilyn, a partir de 50. Então, depois desse filme, ela vai fazer o curso do Actors Studio, em Nova York, do Lee Strasberg. O Lee Strasberg era o grande diretor desse estúdio, que era formador de atores, e seguia o método do Stanislavski, o grande diretor russo do começo do século XX. E o Lee Strasberg adaptou o método do Stanislavski para atores de cinema. E foi o cara que formou o Marlon Brando, o Paul Newman, o Montgomery Clift e muitos outros atores que ficaram super famosos naquele momento. E ela decidiu, né, o Lee Strasberg tinha um prestígio danado, o Actors Studio era o grande lugar de formação de gente que conseguia definir-se como grande ator, porque o grande problema do ator de cinema é a legitimidade do grande ator. Eu não sou apenas uma estrela, eu não sou apenas uma mercadoria e a minha imagem se vende bem. Eu sou um grande ator. Esse é o grande problema. Então, o Actors Studio meio que passava um certificado, olha. E realmente, um conjunto de atores que se sabe passou por lá, realmente eles estão entre os melhores e que definiram com muita clareza um talento extraordinário. E ela foi fazer o Actors Studio para mostrar que ela era séria. E ela estava no meio da coisa, aí quem que convida a Marilyn Monroe para partilhar cena num filme dirigido por ele próprio? Nada mais, nada menos do que o Laurence Olivier, o grande ator inglês shakespeariano que foi para Hollywood, o grande mito da interpretação no mundo inteiro naquele momento, né? Quer dizer, que nada mais legítimo do que um grande ator inglês, grande intérprete das peças do Shakespeare, que fez Hamlet, que fez Henrique V, que fez Ricardo III, etc, etc. Ele vai para Hollywood, nos anos 40, o Laurence Olivier, no final dos anos 40, faz carreira como ator de cinema e vai dirigir um filme. E quem ele convida para ser a parceira? A Marilyn. O Lee Strasberg ficou paranoico, falou, não, esse cara está querendo me humilhar. Esse grande ator está querendo me humilhar, está convidando a Marilyn para humilhar a Marilyn e dizer que o Actors Studio é uma porcaria, que não sei o que e tal. E aí ele mandou a mulher dele, junto com a Marilyn, para Los Angeles, para onde está Hollywood, onde ia ser feito o filme, para a mulher dele ficar controlando o processo, para não deixar o Laurence Olivier supostamente dominar a Marilyn e criar uma situação embaraçosa para ele, Lee Strasberg. E ela foi e fez o filme. Só que o filme em inglês tem um nome bem característico, né? Em português chama O Príncipe Encantado, que não, é meio inocente, né? Mas em inglês o filme se chama The Prince and the Showgirl. É o príncipe e a showgirl, né? Eu nunca vi esse filme, vocês viram? Então eu não sei o que era essa showgirl que ela fez, né? A personagem dela. Você viu? Não. É. Mas eu achei que ecoa um pouco do papel aqui. Ela é a loira, essa inocência meio perversa, né? Ela ajudou a criar o mito da loira burra, né? Exatamente. Então, ela é intelectual, ele cita Freud, e ela enfim. Aí tem um pouco. Se bem que ele é meio, né? Quer dizer, ele vai até certo ponto, porque você viu a editora onde ele trabalha, né? Quer dizer, ele é totalmente vendido, se assim você quiser. Ele é um cara que tem informação, mas ele sabe que essa informação é inútil, né? No profissão dele.
Tanto é que ele está lendo aquele livro sobre o inconsciente, com aqueles capítulos. Agora, é muito engraçado ele estar lendo um livro sobre a sexualidade do homem, como é que é? Da middle age, né? De meia-idade. E é muito... É outra autoparódia ali, né? Não, mas você tem razão, tá um pouco nessa mesma linha. Então, vejam bem, ela tinha esses movimentos, né, porque isso foi uma coisa complicada, ela ir para o Actors Studio depois de já ser a grande celebridade. Quer dizer, isso para falar, não, eu quero melhorar, eu quero ser atriz mesmo. Né? Aliás, é muito comum, né? Modelos que das Fashion Weeks passam para a condição de atriz, logo falarem, não, eu quero mesmo ser grande atriz, eu sou uma pessoa séria, não sou apenas essa imagem, esse corpo. Isso é um clichê, né? Todo mundo tem essa tendência a reivindicar seriedade, não, que é isso, né? Eu não estou aqui apenas porque sou bonitinha, não. Isso é uma coisa... E ela, neste caso, já naquele momento, se preocupou muito com isso. E, enfim, havia essa consciência. E depois, claro, a morte trágica dela gerou toda uma série de interrogações. Tem até... determinadas músicas de protesto nos anos 60, músicas de caráter político. Pat Singer, que era um cantor de country bastante político, né? Ele tem uma música que era Who Killed Norma Jean? Norma Jean era o nome verdadeiro dela, né? Quem matou Norma Jean? E você sabe que até hoje é um mistério. A morte dela é tão misteriosa quanto a do Kennedy, num certo aspecto. Né? E sabe que tem uma dupla de ingleses que fez um livro enorme, eu não li, mas que tem a tese de que quem matou a Marilyn foi a CIA. Né? Porque ela teria, como amante do Kennedy, ouvido coisas que ela não devia ter ouvido, que ela sabia demais. Era a mulher que sabia demais, Hitchcockianamente falando. E teria que ser eliminada. E aí o livro conta milhões de detalhes sobre movimentos que houve no dia que ela morreu, como é que foi, como é que não foi, quem estava metido na coisa, quem não estava. Enfim, pode ser, como todos esses livros que todo mundo fala de teoria da conspiração, né? Que tem em torno de mortes de figuras célebres que não estão bem esclarecidas. E, enfim, claro que a forma como ela terminou jovem, assim, gerou, claro, um imaginário muito maior. Acho que fica bem claro aí no filme que o diretor explora bastante a questão da sensualidade por meio do convite e da recusa, que usa bastante a imaginação. E aí, no momento que ele pode desenvolver bastante esse jogo aí, naquela parte do US Cameron, que ele pega e mostra a imagem. Não seria mais conveniente se ele não mostrasse para poder deixar o espectador... Na primeira vez que eu vi o filme, eu falei, ele não vai mostrar. E aí ele mostrou. Agora, ele só mostra quando ele mostra pro outro, né? Quando ele vê sozinho o livro, a revista, a gente não vê. A gente só vai ver quando ele está com o psicanalista, né? Que ele está no escritório dele. É com o psicanalista que ele está nesse momento. Né? Não, é com o cara que é o autor do livro, que também é psicanalista, mas é o cara autor do livro, né? Sobre o inconsciente e tal. E ele... É curioso, você tem razão, poderia não ter mostrado, porque a gente ia ficar... Ainda mais que, né, sabendo que Marilyn tinha uma coleção enorme de fotos tiradas quando ela era jovem, antes de ser a celebridade, fotos de publicidade, essas fotos de calendário, né? Ela era uma pin-up, como dizem. Sabe por que chama pin-up? Né? Porque pin é alfinete. E pin-up é você pegar a foto e pregar na parede. E durante a guerra, Segunda Guerra Mundial, os soldados todos, né, usavam muito esse dispositivo de ter as fotos das moças e dessas figuras, principalmente vindas dos Estados Unidos, revistas, não sei o quê, e eles arrancavam a página e penduravam. Então, a pin-up girl é aquela que pode ser pendurada na parede. E ela foi muito... Antes do cinema, ela foi uma pin-up girl durante um período das fotos. Essas fotos eróticas mesmo, eróticas. Porque calendário era, e ainda hoje é lugar da foto erótica e tal, né?
Mas é muito sutil essa insinuação. É meio tipo private joke para cinéfilo, que presta atenção em detalhes. Olha, muito estranho esse fade out aqui, muito estranho isso. Mas fala. Pode, mas digamos assim, tendo em vista que o filme não traz nenhum indício, nenhuma imagem da mulher, a não ser lá no início, na estação, e como ele está o tempo todo elaborando as coisas, quer dizer, inclusive nas conversas em que ela ri dele, falando, ele fala, lembra daquela minha secretária? Quando ele começa a imaginar as situações que ele não viveu, seja com a secretária, seja com a enfermeira, numa conversa imaginária com a mulher dele, você tende a ver a figura do Tom também como chegando até nós a partir da imaginação dele. Porque, inclusive, a imaginação dele, supondo a existência de um possível caso da mulher, ela é extremamente vantajosa. Porque é uma forma dele, ao imaginar que a mulher pode estar tendo um caso, ele se libera também. É uma forma dele se liberar. Ele fala, toda vez que ele está no impulso para se liberar, essa imaginação de uma possível traição da mulher ajuda, né, a compor, quer dizer, constrói uma ideologia do adultério, né, para ele. Eu vou fazer que o meu pensamento interessado cria essa imaginação para eu justificar o meu comportamento, né? Como todo o tempo, o que mais funciona no filme é a imaginação dele, né? Aliás, é um filme quase inteiro sobre a imaginação desse personagem, né? Como é que funciona a cabeça dele. Tem esse lado, mas deixa ela também falar primeiro, sabe? Que é. O corpo dele é ao contrário do dela. Ele é desajeitado, ele é completamente desajeitado. Então, isso salienta, fica inverossímil quase a relação dela com ele. Tem um contraste, né, que chama muita atenção para a coisa da imaginação dele. Mas, por outro lado, isso pode ser um recurso, também tem essa coisa da censura. E tem uma coisa que eu acho que é interessante pensar, que é o seguinte: a gente pode ler, não que isso tenha sido, porque não importa o que o diretor do filme pensou, importa que a imagem está lá e a gente, a partir do que a imagem nos traz, a gente pode fazer inferências. Lendo hoje, eu acho que um aspecto interessante do filme é a possibilidade de você ler o seguinte: olha, na hora que a coisa se dá, né, toda essa cultura, né, do seguir modelo, do não saber muito bem encontrar a sua própria identidade, né, e de estar, né, cumprindo roteiros, né, levam uma pessoa como ele, uma vez dada a situação no real, a não encontrar a forma de conseguir realizar alguma coisa naquela situação. Quer dizer, é aquela famosa questão, né, quer dizer, que também é trabalhada pelo Kieslowski no Decálogo. Tem aquele que é o não... Não é não, Amarassa, né? É o que tem a moça que o cara fica vendo... Lembra o Hitchcock que fica vendo a moça pela janela? Que ele fica elaborando em cima da figura... Não, Amarassa. Em frente a ele o tempo todo. Na hora que ele tem a chance, chega a estar junto com ela, corpo a corpo, ele se imobiliza, ele se inibe. Quer dizer, a inibição diante da situação, digamos assim, real, né, ela é muito potencializada por esse investimento no processo da imaginação que passa pelo voyeurismo. Quer dizer, o voyeurismo tem esse investimento brutal no olhar e na distância, né? Porque o olhar é um lugar da separação, né? Eu vejo tanto mais claro quanto mais separado eu estou, né? Então, o investimento no olhar tem essa ambiguidade, porque ele é, ao mesmo tempo, ele é um investimento de desejo, mas ele é inibidor também.
Porque no caso do Kieslowski é muito claro isso, né? É inibição total, na hora que a coisa se dá. Então você pode trabalhar um pouco nessa mesma chave. Na hora que se dá, olha, eu estou aqui com uma loira em frente, junto aqui, real, palpável. Aí a coisa não acontece. Numa outra linha, quer dizer, você pode também lembrar, eu estava lembrando aqui agora do caso do Hitchcock. O Janela Discreta é um filme sobre voyeurismo, né? O sujeito com a perna quebrada, imóvel como espectador de cinema, e começa a olhar as janelas em frente, né, como se fossem telas de cinema. Ele está vendo filminhos, como espectador de cinema. Quer dizer, todo crítico de cinema, isso aí já se fala desde a época. Quer dizer, o Hitchcock fez um filme para falar de cinema. Você tem alguém que está na mesma situação do espectador de cinema. Ele está imóvel, não pode sair da cadeira, distanciado, tem uma fronteira entre ele e o lado de lá, e ele vai ficar investindo naqueles filminhos todos. Enquanto isso, a Grace Kelly, com todo o seu glamour, está tentando seduzi-lo do lado de cá, no lado real do apartamento dele. É ela que é a verdadeira namorada dele. E fica naquele jogo que nada acontece, fica não vai. E ela inclusive explicita, né? Tem uma hora que tem lá uma crise dele na relação com o Laila, que todo mundo fecha a cortina. Ela fala, agora vamos às próximas atrações. Aí ela vem toda glamurosa. Quer dizer, até que a coisa só acontece e o relacionamento deles avança quando, naquela intriga toda que envolve vigiar o suposto criminoso em frente, ela passa para o lado de lá. Ela só passa a ser efetivamente objeto de desejo, e aí as coisas mudam, quando ela atravessa o pátio e vai para o espaço onde está o investimento do olhar dele, e vai invadir o apartamento do suposto cara que matou a mulher, né, que ele está supondo que o vizinho matou a mulher, ele está tentando convencer todo mundo que o vizinho matou a mulher, e ela vai lá, entrar no apartamento dele para tentar encontrar a tal aliança, né? E quando ela encontra a aliança, o cara aparece. E o fato dela estar fazendo parte daquele mundo do lado de lá, e da intriga, inclusive, porque quando o criminoso volta, ele a ameaça, e aí ele chama a polícia vem, tem toda uma cena enorme que acontece do lado de lá. E a partir desse momento em que a Grace Kelly, né, que é a Lisa, que é a personagem, vai para o lado de lá, é que ela passa a ser objeto do desejo dele e a sedução dela funciona. Enquanto ela estava aqui junto a ele, eles se beijavam e tal, e tudo estava ali numa espécie de água morna. Só depois desse episódio é que, na verdade, as coisas poderão acontecer. Porque justamente o investimento dele estava do lado de lá. É outra maneira, o Hitchcock comenta isso também nesse filme, né? Comenta isso com muita clareza. Como também no Vértigo, no Corpo que Cai. Também é a imaginação, é o cara querer refazer a personagem que morreu. Porque ele ficou fixo numa imagem. O que fixou, o que para ele é o que importa é a imagem, não é a pessoa, né? E essa questão da imagem está muito trabalhada aqui. E é por isso que eu estou falando muito, que a minha conversa com vocês não é sobre corpo e voyeurismo, é sobre corpo, tracinho, imagem e voyeurismo. Porque a questão é a imagem, não é o corpo no sentido físico, palpável do termo. Acho que fica um pouco forçado. Agora, ele ali na cena do piano, que ele é a única que ele ataca mesmo, né? É porque ela ali está cumprindo o roteiro dele. Que ele tinha imaginado ao piano, falando para ela aquelas frases, aí ela vem, e não para tocar Rachmaninoff, mas para tocar o bife, né? Que eles chamam lá de chopstick, né? Chopstick. E aí ele tem a chance de que a cena que ele imaginou se construa na frente dele. Na hora que ela cumpre o roteiro dele, aí ele se entusiasma. Como lá no filme do Hitchcock, o personagem do Janela Indiscreta também. Ele só efetivamente
se envolve para valer na hora em que a mulher está cumprindo um roteiro que ele construiu. Isso também é um aspecto do voyeur, né? Quer dizer, ele monta cenas e são as cenas que o seduzem, não a situação. A situação real passa a ser mais sedutora quanto mais ela se ajustar à cena imaginada, né? Esse é um ponto fortíssimo, né, que eu acho interessante desse filme. O Hitchcock é muito melhor nisso, claro, o Hitchcock é o grande mestre nisso, está o tempo todo jogando com isso. O Hitchcock é o grande mestre da questão do voyeurismo. Tudo isso que nós estamos comentando hoje, eu achei um pouco óbvio demais pegar o Janela Indiscreta, né, porque aí eu falei, pô, isso todo mundo já sabe que é isso. Mas o Hitchcock é o cineasta que mais soube trabalhar essas questões, né? Só que ele trabalha de uma maneira mais sutil, ele é mais elaborado, não é essa comédia. É muito escancarado, né? Muito. Bom, é isso. Tem mais alguma observação? Você pediu, desculpa, eu te cacei a palavra. Não, tudo bem. Professorão, só um último comentário. Eu gostei muito do filme, muito divertido, muito bom, e uma oportunidade de ver a Marilyn, né? Que, porque morreu, se tornou um mito. É isso. Agora, nos pareceu, que a gente estava conversando ali no canto, eu e a Ana, que ela quase não é um personagem, né? Quase que ela é a Marilyn, ela mesma, no filme. E por isso ela dirige muito o nosso olhar para ela, né? Você fica... É a Marilyn em pessoa ali, com todas as cenas dela mesma, né? E ainda falando por cima, fala, né? Agora, a gente não consegue... Quando o senhor está falando de corpo e voyeurismo, a gente não consegue deixar de pensar no nosso objeto de estudo, que seria o esporte, né? E aí parece o contexto, que é bom você trazer o contexto, porque eu estou falando muito centrado na aula de hoje, não estou pensando... Não, está ótimo, está excelente a discussão, mas aí a gente fica fazendo essas relações o tempo inteiro, né? Seja pela questão do glamour, seja pela questão da referência que um atleta pode ser, enfim, onde é que a gente investe o nosso olhar, né? Todas essas questões que você está trazendo do voyeurismo, ou mesmo nós como espectadores assistindo um jogo que a gente conhece as regras, então, portanto, a gente está confortável, né? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco dessa relação com essa atividade enquanto espectador, enfim, jogo. Sim, não há dúvida, né? Aí você tem, primeiro, uma situação que tem uma estrutura semelhante. Quem assiste a uma performance esportiva está diante de um espetáculo, como quem está diante de uma peça de teatro, diante de um filme, né? Você está numa situação de que você é colocado nessa situação de estar separado de. Você está fora do campo, seja campo de vôlei, de basquete, de futebol, está fora da piscina, se for competição de natação, você está fora do jogo. Como aqui você está fora da tela. Você não está implicado ali. E o fato de você não estar implicado faz com que, muitas vezes, as emoções, desejos, tudo que você tem de subjetivo fique mais intenso ainda do que o daqueles que estão conseguindo transformar essas emoções numa ação motora. Eu vou te dar um depoimento pessoal. Pode não parecer, mas eu, quando muito jovem, a coisa que eu mais fazia era jogar futebol. Certo? Joguei muita bola, fanático. Foi um aspecto formador, assim, fundamental. E eu sempre tive muito mais calma dentro do campo, muito mais possibilidade de estar num comportamento que tem lá seus momentos de emoção, mas que está sob controle, do que sentado na arquibancada. A torcida é muito mais histérica, para falar um termo, do que os jogadores, seja de que esporte for. Porque quem está conseguindo transformar essa tensão, essa emoção, né, toda essa intensidade com que você está vivendo aquela situação em movimento, tem uma descarga. Agora, quem está sentadinho ali, na arquibancada, e está sem possibilidade de agir, vai potencializando, e até a imaginação, se você quiser, em termos de agressão, em termos de ódio, né? As manifestações de ódio que você vê das pessoas em arquibancada são impressionantes, né? E que agora está claro aí que está se transformando em ação motora também, pessoas estão se matando, né? Não pode ir lá matar o jogador, mas se matam na arquibancada, ou se matam porque marcaram uma batalha campal na rua, antes do jogo, hein? Chegamos a esse ponto.
Não é um problema de que houve um desdobramento de uma emoção criada por um jogo. Não. É uma coisa planejada, com horário marcado, num outro lugar, antes do jogo. Aí chegamos realmente à identidade de torcida e gangue, né? Aí virou... É uma coisa que complica o jogo. Complica muito, né? Mas você tem razão. Claro que antes se era mais, digamos assim, que era muito mais discreta a questão do sex appeal dos jogadores de modo geral. Sejam os homens jogadores de futebol, sejam as mulheres jogadores de vôlei, basquete, nadadoras. Era muito mais discreto isso. Eu me lembro que quando uma das coisas, pelo menos assim, na minha memória, a primeira vez que eu vi pessoas falando sobre jogadores, assim, direto, foi o famoso caso das mulheres que falavam do Leão, o goleiro do Palmeiras, o Leão que foi goleiro da seleção brasileira em 78, foi na Copa da Argentina. E no final dos anos 70, que eu lembro de que essa coisa de explicitar que você vai a um jogo porque você tem uma atração por no caso era o goleiro, né? Ficou famoso esse caso do Leão na época. Entende? Então, não, você vê que você lembra, eu acho que talvez você pode ter alguma memória desse período todo que traga mais outros exemplos, mas eu me lembro que era uma coisa que não era um pouco assim discreto o jogo. Agora não, né? Agora você vê a criação de imagem, os jogadores mesmo já estão assumindo de maneira mais direta, né, personagens. Você vê assim, o caso do Neymar do Santos é uma coisa impressionante. O cara é um personagem já, né? O menino tem quanto? 19 anos agora? 18, 19? Já é um personagem, né? Vamos ver o que ele vai fazer desse personagem daqui para frente, né? A forma como os jogadores começaram a mexer com o cabelo, maneiras diferentes de até usar uniforme, comportamentos fora de campo, né? Isso tudo é uma coisa que ficou muito mais exposta mais recentemente. Eu não tenho memória e nunca fiz um estudo para poder traçar esse percurso todo. Alguém já fez? Vocês que... Não? Porque tem uma história isso aí. Tem. Porque é muito... Não que... Claro, os sentimentos, os desejos estão lá. O problema que eu estou falando é o discurso a respeito, né? O discurso mudou. Hoje não faz mal nenhum se falar disso o tempo todo, não faz mal nenhum. Por exemplo, esse negócio das namoradas, né, do jogador de futebol. Por exemplo, o Pelé, enquanto foi jogador, não tinha esse papo, quem é a namorada do Pelé, entendeu? A Xuxa foi namorada do Pelé bem depois, quando ele já não era mais, já não jogava mais, né? E eu cito o caso da Xuxa porque é um caso bem típico, né? Ou outras mulheres que ficaram famosas porque eram namoradas de esportistas, né? Dos mais variados tipos. Ou, ao contrário, homens com mulheres esportistas. Isso aí é uma coisa que é mais recente também. Eu acho que o que nós temos, de modo geral, é que se fala muito sobre sexualidade hoje, muito mais do que se falava antes. E, se vocês quiserem discutir um pouco mais por quê e com mais profundidade, uma das coisas a ler é o Foucault, né? O Michel Foucault, que nos seus livros sobre a questão da sexualidade, né, ele justamente de uma maneira diferente, que lembra também o Marcuse, o filósofo alemão que ficou bastante conhecido nos anos 60, como Foucault, um pouco mais jovem que o Marcuse. Mas o Marcuse falava que a sociedade contemporânea, no sentido de sociedade dos anos 60 e 70, para ele, estava passando por o que ele chamava de uma dessublimação repressiva. Quer dizer, você antes sublimava, recalcava o discurso explícito, e o fato do discurso ficar explícito não era liberador, pelo contrário, tinha uma função repressiva. O fato de se falar a respeito de um assunto, em vez de significar que você está sendo liberado, pode significar uma outra forma de repressão. O Foucault, numa outra chave, como historiador desses problemas, ele na história da sexualidade, ele fala justamente isso. A nossa sociedade é absolutamente saturada de discursos sobre o sexo. Isso, ao invés de ser um fator de liberação, pode ser um fator de controle. O fato de se falar muito, e aliás o filme é bem típico, o que mais se faz nesse filme não é sexo, é falar sobre. É um filme que não tem nenhuma relação.
né? Essas revistas de celebridade, outro como tem assim umas 40 que você vê na banca de jornal. Não tem uma que não tenha matérias sobre conselhos sobre como fazer isso, como fazer aquilo, como ter melhor orgasmo, como fazer com o seu corpo ficar mais assim, como não sei o quê, não sei o quê. São manuais de autoajuda na área da sexualidade que estão escancarados a cada semana e assim, saturando. É uma coisa impressionante. A quantidade de especialistas em sexo que aparecem nessas revistas, né, é impressionante. Então, há que se pensar, realmente, será que o Foucault não tem razão? Né? Esta saturação do discurso sobre a sexualidade, qual é o resultado que dá? Se for pensar no nosso amigo Sherman, dá isso aí, dá inibição. Né? Então, tem um processo de controle nisso, né? E seguir modelos, né? Porque o grande problema é esse, quer dizer, cada um tem a sua formação, cada um tem, né, a sua forma de desejar tudo isso. Agora, todos nós estamos cotidianamente sendo convidados a seguir modelos. Se você não seguir esse modelo, você é uma besta. Se você não tiver esse corpo, você é feio. Se você não fizer assim, você é um bobo. Quer dizer, a mídia não faz outra coisa senão nos oferecer modelos, ou às vezes até de maneira até autoritária, nos oferecer modelos. E isso é um problema. Sem dúvida. Você tem razão num ponto. E, aliás, eu falei no início, a comédia sempre se deu mais licenças do que o drama. Sempre. Desde os anos 20. Se você pegar os irmãos Marx, eles são muito mais anárquicos como comediantes do que os dramas contemporâneos. Se você pegar o Woody Allen também, recentemente, quer dizer, você tem um processo pelo qual o comediante, no sentido da comédia, não o comediante, porque na França comedian é qualquer ator, né? Mas assim, o comediante no nosso sentido, aquele que faz comédia no sentido estrito, ele tem licenças para fazer comentários e para explicitar o jogo da representação que o drama não tem. Por exemplo, esse filme é hiper cheio de comentários, porque você está explicitando o tempo todo o jogo da representação. Então, se o drama explicita o jogo da representação, o risco que o drama corre é de se desmoronar. Daí porque quem não vê no drama uma boa solução para representar os problemas humanos e sociais, vai buscar outra forma de trabalhar. Como o caso do Brecht, por exemplo. Teatro épico é dizendo, olha, o drama não é o melhor lugar para certos tipos de discussão. Então, eu não vou fazer a paródia do drama, eu vou fazer uma outra coisa, com uma outra lógica, e vou fazer um outro tipo de teatro. Ou também eu vou fazer um outro tipo de cinema. Porque trabalhar com comentário e dramaticidade é muito mais difícil do que trabalhar com comentário e comédia. Se você já está na licença do riso, você transgride determinados códigos com muito mais facilidade, no sentido de que com muito mais aceitação de quem está na plateia. O comediante, ele pode parar a cena com os comediantes. Os comediantes se dão o direito de falar com a plateia, muito mais do que um drama. Não é assim, né? O comediante comenta, ele fala, olha para a plateia. Esse cara aí que fica monologando esse tempo todo. Se fosse um drama isso aí, o cara monologando o tempo todo num drama, imaginem 1h30 desse sujeito angustiado, para valer, seriamente angustiado, monologando diante da gente. Ou seria uma obra-prima, ou mais provavelmente seria insuportável. A comédia é outro lance. Você está falando do Bergman? Ou se torna uma obra-prima ou se torna insuportável, porque é muito mais difícil você quebrar o jogo do drama e não desmoronar. Comédia não, a comédia se dá essa licença. E na história do cinema tem muitos casos desse tipo. Eu me lembro do Tony Richardson, quando fez o Tom Jones, que era nos anos 60, isso, a comédia baseada no livro do Fielding, Adrian Fielding, que é um romance inglês do século XIX. O personagem estava vivendo situações, ele parava no meio da cena, olhava para a câmera e reclamava, aí voltava. Isso é normal agora. Num drama, o personagem parar, olhar para a câmera e comentar, aí fica a comédia. Mas é isso, tá? Bom. Nossa, 10h30 quase.
A próxima aula qual é? Muito obrigada, professor, pela sua fala, muito bom. A próxima sessão, a última quarta-feira do mês, Corpo e Infância. Olha, eu me concentrei no cinema, porque o lugar Sinusp e o fato de passar um filme, e o fato de eu ser da área de cinema, me chegou numa situação que eu realmente... Agora, depois que você falou, eu me lembrei realmente, eu me perguntei, quando eu vi, eu falei, uai, por que no Sinusp? Né? E por que ter filme? Se nem sempre é isso o objeto da discussão. Mas acho que é sempre, né? Acho que é sempre. Acho que é infância e cinema, não é? Corpo, infância, não tem Sim, mas cinema? a pessoa pode vir e falar da questão sem passar obrigatoriamente pelo cinema, né? Passa pelo cinema. Sim, Ah, passa tá. pelo cinema. O Zé Miguel vai falar de corpo e futebol também, passando pelo cinema? Sim, Qual é o filme, você já sabe? ele ainda não selecionou, ele ainda está Ah, em dúvida, tem um Ah, sei. repertório, Ah, tá. ele está...